o Santos ainda tem um elenco bem superior ao de todos os outros concorrentes. A maioria deles, eu acho que de todos eles a gente pode afirmar. Mas é reposição específica de posições específicas. E em algumas posições nem titular direito tem, que é a centroavância. Ali precisava um centroavante mais para quem está jogando Série B para subir sem sustos. Vamos falar de Série B. O Santos sofreu a segunda derrota seguida para o Botafogo de Ribeirão Preto, que era o lanterna da competição. Fábio Carilli falou depois de mais uma derrota do Peixe. Vamos acompanhar. Acho que um pouco mais de atenção nos gols tomados. A gente sabia que o Botafogo tinha nos programado, nos preparado para jogar, que o Botafogo vinha para jogar no erro, e foi assim. No primeiro tempo mesmo, as oportunidades que tiveram foi a bola no nosso pé, a gente não tendo as melhores ações, eles tomando e contra-atacando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo. Então acho que o que aconteceu no jogo é o que a gente já imaginava. Diferente do jogo do Amazonas, teve atitude, criamos oportunidades, infelizmente não fez o gol e precisava ter um pouquinho mais de atenção nos gols que foram tomados, né? Então é momento para a gente ter sabedoria, começar a projetar o outro jogo e voltar a ter vitórias o quanto antes. Tá aí o Fábio Carilli, mais uma derrota do Santos. O Santos começou muito bem a Série B, né? Teve 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, aí depois foi perdido o Amazonas. Mas o resumo é que em 8 rodadas, em 8 partidas, o Santos tem 5 vitórias e 3 derrotas, sendo que 2 seguidas. Na minha análise, o Santos tem sérios problemas de elenco. Tem jogadores muito bons, como os 2 zagueiros, Gil e Joaquim, os 2 volantes, Pituca e João Schmidt, mas quando um desses 4 não joga, Gil não jogou contra o Amazonas, perdeu. João Schmidt não jogou os 2 últimos jogos. Derrotas com futebol ruim. E aí muita gente focou no jogo contra o América, naquele lance do João Paulo. E realmente, na minha opinião, não era para o rapaz ter feito o gol. Mas não foi nada fora da regra, fez o gol e o Santos perdeu porque jogou mal contra o América, não por causa daquele gol. E ontem o Santos perdeu não porque não jogou na Vila Belmiro, porque mereceu perder, jogou mal. E se não arrumar elenco, se não contratar um centroavante, por exemplo, o Santos vai sofrer na Série B. Não sei se vai subir ou não, mas vai sofrer. Júlio Furt, não sai do departamento médico. Morelos, já mostrou que não tem condições, sempre acima do peso. Dificuldade para fazer gol. William Bigode, nunca foi um centroavante. Então o Santos vai sofrendo na Série B, atuação ruim. Perdeu muitas chances, é verdade. Bola na trave, defesa do goleiro. Mas com esse futebol aí, vai ter dificuldades até o final. Diga, Breler. Abel, concordo muito quando você diz que o Santos sofre quando tem alguma baixa nessa espinha dorsal do time. Realmente, a zaga e a dupla de volantes formam uma base. Posso te dar um exemplo? Tomás Rincon, que vem substituindo o João Schmidt, muito abaixo. E muito devagar. O Rincon, quando chegou no Santos, foi bem. Um cara, uma liderança positiva, um cara que tinha intensidade, mas como não tem jogado com tanta regularidade, não tem sido titular, quando entra não consegue manter o ritmo. E a gente viu no gol do Douglas Baggio, cortando para o meio, aproveitando o espaço que deveria ser do volante, justamente o Rincon, cobrindo com o William Bigode por ali, e há muito espaço. Com tranquilidade o Douglas ajeita, finaliza. O segundo gol sai de uma tabela em que o Rincon também é envolvido. Isso não é para taxar o jogador, dizer que perdeu por causa dele, mas para mostrar como o Santos é mais frágil. O meio perde pegada sem o João Schmidt e isso fica evidente. Mas é papel do treinador. Perde pegada e saída pro jogo. Também. A qualidade do João Schmidt é um cara acima da média para esse elenco do Santos, assim como o Pituca. E realmente qualquer um que sair dessa estrutura vai fazer falta. Mas é trabalho do treinador também, do Carilli, saber lidar com isso. Por mais que eu concordo muito, o elenco do Santos ainda é frágil, a base do time titular existe, mas quando precisa de reposição fica complicado. Até porque outro que o Santos tem sentido falta é o Guilherme. Com a lesão do Guilherme, não consegue ter um ponta por ali. O Patati é um jogador que ainda oscila muito, que não mostra uma força para ter sequência no time, para merecer mais oportunidades como titular, e acaba fazendo falta. Mas é papel do treinador saber lidar com isso, como o Carilli soube lidar. No Campeonato Paulista, o elenco era esse aí e o Santos competiu com o time melhor. Mas esses 5, vou acrescentar o Guilherme que você acrescentou, estavam em todos os jogos. Sim. A dupla de zaga,
a dupla de volantes, Pituca, João Schmidt, Gil, Joaquim e Guilherme. Entendeu? Outro dia você falou, não sei se foi sobre o São Paulo, que você falou que o departamento médico do São Paulo parecia o Triângulo das Bermudas. Exato. Foi sobre o São Paulo? Naquela fase ainda que tinha muita gente machucada. O departamento médico do Santos, inclusive o departamento de comunicação do Santos, assessoria de imprensa, se quiserem disponibilizar o médico do Santos para falar aqui com a gente no F360 ou para dar uma entrevista coletiva, porque está aparecendo também Triângulo das Bermudas. Julio Furti, o Guilherme, Pedrinho, João Schmidt. Os caras entram no departamento médico e não saem mais. O que acontece? Vocês podiam informar, o torcedor do Santos quer saber. Qualquer lesão no Santos parece que é 6 meses, ligamento cruzado? Cada caso é um Informação. caso, né? Alô, departamento de comunicação do Santos Futebol Clube? Alô, departamento médico do Santos? Onde estão os jogadores? O Santos está jogando uma vez a cada semana. Diga, professor. Eu acho que o problema é a reposição à altura de jogadores importantes. Não é nem de elenco, porque a gente não pode esquecer que o Santos está jogando a Série B. Então, perto dos outros elencos da Série B, o Santos ainda tem um elenco bem superior ao de todos os outros concorrentes. A maioria deles, eu acho que de todos eles a gente pode afirmar. Mas é reposição específica de posições específicas. E em algumas posições nem titular direito tem, que é a centroavante. Ali precisava um centroavante mais para quem está jogando Série B para subir sem sustos. A gente não falou do goleiro, né? O goleiro João Paulo é um goleiro muito importante. Achar até que nos 2 lances de ontem, não é nem também o tipo de bola que o João Paulo se destaca. O João Paulo se destaca mais no cara a cara. Mas foi mal o Brazão, salvadora, não foi nos gols? mas bem também o Brasão não foi. Não, mas assim, vamos combinar. Os 2 chutes, se um goleiro pegasse, a gente ia qualificar ali como defesa milagreira. Eu acho que os goleiros não segundo... pegam bola assim? Mas o Cássio, por exemplo, no Corinthians, nesse último ano, o torcedor estava reclamando que ele não vinha fazendo milagres em sequência. Mesmo um goleiro da qualidade do Cássio não vai pegar todas as bolas. E essa aí é uma bola muito É difícil. que vai do posicionamento também, né, Brelha? Se está um pouquinho atrás, ficava mais fácil pegar as Nossa, duas mas bolas. É um Eu também acho. É um Eu chutaço. acho, Mas não dá para jogar a culpa da derrota Não, no não, goleiro mas- só. mas é Os um caras dos têm muita desfalques. facilidade também para chutar, para dominar, nos 2. Mas é um dos desfalques. Olha aí, olha aí. Olha essa aí, o cara tá com Mas, ó, tá com adiantado adiantado de novo. nessa. Tá adiantado de novo. Tá mais do que no primeiro, não tá? Se tá um pouquinho atrás, Tá com o gol facilitava. aberto, olha a pancada. Mas não é o maior problema. Como também não foi a Vila Belmiro, viu? O Brelha tocou na Vila Belmiro aqui. O jogo, para quem não tá ligado, foi em Londrina. Ontem, não, o Santos mandou em Londrina. Na Vila ou fora da Vila, eu acho que o futebol não seria muito melhor. Foi um futebol muito parecido, parecia a continuação do jogo com a América. O que o Santos perdeu e você fala assim, mas também não merecia um resultado muito melhor que esse. Apesar de ontem ter havido mais pressão. Mas muito no sufoco, muito no abafa. Aquelas bolas, aquela bola no travessão no fim. Também correu o risco de tomar o 3º gol no fim. O Botafogo perde um lance claro para fazer o Santos terceiro. melhorou no segundo tempo. Entrada do Rainer, Rodrigo, se eu não me engano também. Mas ali já estava 2-0, né? Porque Mas no não início abafa, do segundo né? tempo levou 2-0. O Botafogo se fechou, mas tem que melhorar muita coisa ali, viu? Não, Porque senão o começo de jogo também não foi ruim. O Santos começou criando, tentando colocar uma pressão, mas aos poucos foi baixando a intensidade. É o que você falou, falta um centroavante no Santos, né? Falta. Falta? E pensando na Série B toda, não estamos falando de um jogo ou da situação agora. Nós estamos pensando o que é a Série B. A Série B você precisa desse cara. Você precisa de um cara para te entregar esses gols. Qualquer série, viu, professor? Série B, Série A, Série C. Mas Qualquer aí lugar do mundo, você tem que ter um goleador. Aí é grande. Você pode até, eventualmente, não usar esse centroavante como titular no seu time, mas no seu elenco você tem que ter mais de um centroavante, 9-9. É o caso ali do Santos, que tem o Furt, mas está machucado. Aí, sem ele, Sempre machucado. quem é que joga? Morelos. Então, Que sina do William Bigode, não é a mesma né? característica. Todo time que ele joga tem essa história de não ter centroavante e o William Bigode tem que fazer um negócio que ele não é. Você citou algo que eu acho... Agora eu achei curioso que mudou o nome, ele mudou o nome, né? O quê? O William é Dubgod, é tipo Dubgod. um nome Dubgod? do leste europeu, Dubgod. Professor. Saiu na escalação isso. É verdade. Você não viu lá? Eu vi, Dubgod. do bigode. Do bigode. Professor, que nem o Casares também, ele põe outro nome, acho que é o primeiro nome na camisa. Como é que é? Juani. Juani Casares. Muito mal também o Casares, hein? Mal. Olha, o Santos vai sofrer. Quem bateu o escanteio do gol?
Muito pouco. É muito pouco. Essa Olha, relação com a bola dele professor é legal. Celso, você citou um assunto que eu acho que foi muito falado ontem, na transmissão, inclusive, do Sport TV, e também nas redes sociais, torcedores do Santos, muitos dizendo, olha, se o Santos tivesse mandar, porque era mando do Santos, como o professor disse, e o Santos vendeu o jogo foi em Londrina, no Estádio do Café. Um grande público, né? Muita gente diz, mais ou menos, 11 mil, muita gente dizendo, público. se fosse na Vila era diferente. Respeito a opinião de todos, mas a minha opinião é o seguinte, as pessoas precisam parar de se enganar. O Santos perdeu porque jogou mal, porque deu espaço, porque tem problemas de elenco, porque perdeu gols, criou, mas perdeu. E na Vila teria perdido, como foi rebaixado na Vila também ano passado. Então, tem que melhorar várias coisas aí para o Santos ter um caminho tranquilo e não sofrido. Ou até desastroso, porque não subir seria desastroso. Tem que melhorar muita coisa e parar de se enganar, de achar que, se fosse na Vila Belmiro... Não. Eu tenho uma pergunta para todos os amigos aqui, vou começar com o Eugênio. Estádio do Café é a casa do Botafogo, de Ribeirão Preto? Não. Londrina é a casa da torcida do Botafogo? Não. Então por que que tem um monte de gente com essa desculpa, que se fosse na Vila Belmiro era diferente? É porque perdeu. Obrigado, professor. Está respondido. Se tivesse empatado ou ganho, ninguém nem ia lembrar. Porque talvez empatado fosse lembrar. Bom, mas eu tenho uma se opinião diferente, mas deixa o Eugênio. Não, por favor. Quero ouvir você. Não, então, eu concordo com você, que faltou futebol, a bola foi a grande explicação para a derrota do Santos. Ficou devendo. E aí você citou, o Botafogo não marcava havia 6 jogos, pior ataque da Série B, sem vencer desde março. Agora, na Série B, o fator casa faz até mais diferença do que na Série A. Porque Só tinha torcedor do Santos ali ontem. Não, mas Agora vai longe, mas agora vai longe. mas o fator casa estar ambientado com o lugar. O exemplo do Cruzeiro, 2022. O Cruzeiro fez a Série B que fez muito pelo aproveitamento no Mineirão e a química com a torcida lá, jogando ali. Tanto que em 2020... Pesolano? Do Pesolano. O time jogava muito mais que todos os outros. o Dentro time... e fora, Brele. Mas teve momentos de dificuldade também, que a coisa, Cruzeiro, 2 jogos ali sem um bom desempenho, chegava no Mineirão, aquele ambiente, o time se reconectava, ajudava, não era definitivo. O grande mérito, a gente sempre lembra do Pesolano, o grande trabalho que fez, mas era um fator que contribuía nesse processo. No caso do Vasco, time tenebroso, campanha ruim, muito instável, mas em São Januário também o ambiente acabou empurrando o Vasco ali para a Série B. Subiu na batalha de Itu, amigo. Não, mas subiu com o fator São Januário contando muito. E até os torcedores, os dirigentes, jogadores disseram que o São Januário teve um peso grande ali naquele acesso que até brincaram, o acesso culposo, sem intenção de subir. E foi mais ou menos isso. Mas no caso do Santos, que tem a Vila Belmiro, que já há uma conexão ali, os jogadores conhecem, até a proximidade, facilidade de logística, eu vejo que não pode se menosprezar isso. Tem um peso, mas que não é definitivo, que não vai garantir vitórias e derrotas. Mas eu vejo que nesse caso, numa Série B, em que o time precisa de ambiente, precisa se reconectar com o torcedor, deveria ter a Vila como prioridade e sair só em último caso. Eu sou caseiro. Ainda bem que também. temos divergência de opiniões aqui para a gente ter o nosso debate. Não, eu gosto. Respeito a opinião do amigo. Eu claro. gosto do fator casa, mas ele não pode ser o mais importante. Quando você apela para o fator casa como seu fator A1, é que está faltando bola. Está faltando outras coisas. Eu penso Tá faltando outras coisas. Vamos ver a participação da galera na hashtag F360BR, com as opiniões dos amigos e amigas, como o Maurício. Olha aí, é o Milito. Milito, parente, será? Mais um Milito? Mas juraram que o Santos iria passear na Série B. Toda vez que o Carille tem tempo para treinar, o time piora. Não. A camisa 10 vai ficar uns anos sem usar na Série A. O Prati jurou. Boa corneta do amigo Milito.